maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. O nosso entrevistado de hoje é um repórter com 45 anos de rádio e 41 anos de televisão. Nosso entrevistado é Saulo Gomes. Boa noite, Saulo. Boa noite. Saulo, você está na 5ª rede de televisão do Brasil e vai falar para 29 milhões de brasileiros. Como é que você está se sentindo? Mais uma vez, em primeiro lugar, lógico, agradecendo a você e aos companheiros que aqui estão, né? Mais uma vez, com uma boa etapa de realização dentro de mim. Porque é um público que se renova e a vantagem é que eu não vou falar para 29 milhões de pessoas, Brancato, e isso é sincero pelo que eu já vi do programa e pelo que eu já conversei com os companheiros que aqui estão, eu vou falar para 29 milhões de pessoas com gente séria, para um público sério que merece. E fico muito feliz pelo caminho que você está dando a esse programa, porque é hora de se repensar a televisão brasileira, é hora de acabar com a bandalheira na televisão brasileira, é hora de se pensar mais sério, respeitar o público, porque não pode mais o silicone e o bumbum fazer sucesso na televisão. O ignorante e o esperto, que investido de repórter ou de apresentador, traz a pornografia e procura envolver um povo sofrido e infeliz que está procurando se agarrar a qualquer coisa, com baboseiras dizendo que isto é televisão. A televisão, felizmente, não é isso que nós temos visto aí. Mas eu tenho certeza que já é isto que você começa a fazer aqui. Ô Saulo, qual o pior dos vícios? A mentira. Esse é o pior de todos. O engodo, a indignidade, aí vem o desdobramento, né? A indignidade, o engodo, a perversão. Então, todos esses vícios, geralmente, eles vêm sempre com invólucro chamado mentira. Saulo, se vier o apagão, o que você vai fazer para passar o tempo no escuro? Pensar e pensar por aqueles que no governo não souberam pensar. Quem sabe que nesse escuro, sentindo a dor desse apagão, a gente tenha outras luzes que vêm do espaço e vai nos ajudar a iluminar esses homens que nos dão essa tristeza, que é produto da malversação do dinheiro público, que é produto não da irresponsabilidade de um governo, mas de vários governos que mal souberam planejar ou que não ouviram de técnicos competentes. E nas minhas reportagens, alguns anos passados, eu lembro que alguns anos passados, eu ouvi o doutor Aureliano Chaves, quando ministro de Minas e Energia, advertindo que o Brasil estaria correndo esse risco se medidas sérias não fossem tomadas à época do seu governo. Isso me data seguramente de uns 20, 21 anos em que ele era ministro. Então, nessa escuridão provocada por um problema de falta de responsabilidade de governos, repito, não deste apenas, mas de vários governos, quando muito no apagão, no escuro de tudo, vamos nós, quem sabe, com a força do nosso pensamento, a dignidade que está dentro de cada um de nós, povo, que está ajudando esse mesmo governo a resolver este problema tão trágico e tão grave, trazer, quem sabe, do escuro, luzes para esses homens públicos que aí estão. Saulo, diga 3 coisas que deixam você nervoso. Uma eu já disse inicialmente, a mentira. O segundo, a apelação, eu digo no campo nosso de trabalho, né? O segundo, essa apelação que se faz hoje na televisão brasileira, a indignidade, o desrespeito para com a notícia, a má informação, a deturpação sobre todos os aspectos, né? E a terceira, a indiferença que se nota, lamentavelmente, por parte de alguns empresários de televisão, que poucas vezes abre espaço para que profissionais sérios, dignos, honrados, competentes e, acima de tudo, patriotas e preocupados com o destino do seu país, tenham espaço. Essa terceira, inclusive, é realmente terrível. Saber que os próprios empresários aplaudem a baboseira em nome da notícia ou do bom espetáculo na televisão brasileira. Saulo, você é um homem que trabalha muito. Bastante. Mas quais são os seus divertimentos? Eu gosto de passear um pouco quando tenho tempo,
mas principalmente de ler. Mas eu leio uma leitura comum e muito ligada ao meu trabalho. Por exemplo, eu terminei agora um trabalho que eu rastreei e guardei durante 30 anos, versando sobre um tema explosivo que é o chamado Esquadrão da Morte. Então, eu estou trazendo para um livro que espero esteja na praça no início do ano, e isso me obriga, então, a um certo tipo de leitura. Estou trazendo filmes, fotografias, slides, versões verdadeiras de pessoas que foram executadas pelo Esquadrão da Morte, que eu os entrevistei antes de serem executados, testemunhos que sobreviveram que aí estão. Então, eu me atenho a esse tipo de leitura. Eu leio muito, muito, muito. Quem me vê nos aviões, nas estradas, viajando, todo minuto que eu tenho tempo, eu estou lendo. Esse é o meu principal divertimento. Por quê? Porque eu tive uma infância muito difícil, eu não tive escola. Eu tive apenas 2 anos e meio de escola, que é nada. Quem começou em junho de 1938 e parou em dezembro de 1940, numa pequena escola particular em Madureira, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, veja bem, eu estudei exatamente até 1940. Então, eu nunca me preocupei com a leitura dos chamados grandes autores, porque eu não tinha condição, não bem inteligência, mas cultura de escola para absorver uma boa leitura. Eu poderia me confundir. Felizmente, eu pensei isso muito cedo. Então, eu passei a ter a leitura corriqueira, mas especialmente eu leio tudo aquilo que esteja ligado à minha profissão, ao meu trabalho. E agora acabo de ler mais um livro, que é do Dr. Drauzio Varela, que é o Estação Carandiru. Por quê? Ele retrata e muito bem a vida triste nos 9 pavilhões do Carandiru. Como eu estava escrevendo um livro documentado durante 30 anos sobre o Esquadrão da Morte, então, uma das minhas preferências é essa leitura. Divertimento eu tenho muito pouco, mas quando posso, com a minha mulher, nós somos hoje 2 coroas, né? Então, nós temos um carrinho, ela dirige, eu não dirijo. Felizmente, eu nunca dirigi na minha vida. Então, a gente sai por aí, vai para um bom passeio, vai para alguma instância descansar um pouco. Mas mesmo nesse repouso, eu faço aquilo que uma lição velha nos ensinou. Faça alguma coisa enquanto repousa. Então, eu leio. Saulo, o que é para você uma pessoa inteligente? Cite algumas. Algumas? Nós tivemos aí, de todos os setores de atividade, mas recentemente, por exemplo, o Jorge Amado, uma pessoa extremamente inteligente, além da grande cultura. Mas eu conheci na minha vida profissional uma pessoa no mundo político extremamente inteligente, que foi Jânio Quadros. Independente da sua posição política, ideológica, dos seus sonhos e até caricaturas, né? Eu conheci uma das pessoas que mais eu me aproximei, já falecido, que ao seu tempo tornou-se o mais novo acadêmico da Academia Brasileira de Letras, depois de Humberto de Campos, que foi Mário Palmério, o grande professor Mário Palmério, de Uberaba, que deixou uma obra monumental. Lá está hoje seu filho Marcelo e sua viúva, tocando a Universidade de Uberaba, que nasceu do sonho de um autor, inclusive um excelente compositor. Muita gente nem sabe que Mário Palmério, que foi político, que foi deputado federal, que foi prefeito de Uberaba, no último ano do governo do Jango, ele era o nosso embaixador no Paraguai. E que a guaranha de não Paraguai mais tocada no Paraguai é uma obra chamada Saudade de Mário Palmério. Então, a inteligência de Mário Palmério foi alguma coisa que me impressionou muito. Mas eu tive incursões, Brancato, na Câmara Federal como repórter. Então, eu conheci algumas grandes inteligências da política brasileira, como, embora fosse até muito dedicado por mal à sua inteligência, mas eu conheci intimamente Carlos Lacerda, daqui de São Paulo, um dos maiores, e alguns, talvez alguns companheiros daqui lembrem, do Carlos, do Fauzi, do Emílio Carlos, uma das maiores culturas do Congresso Nacional. Então, uma figura assim fantástica, extraordinária, o professor Afonso Arinos de Melo Franco, né? E no nosso meio profissional conheci algumas cabeças privilegiadas, mas são algumas, eu não diria nenhuma, Brancato, para que nenhum colega que ainda está vivo e nos assistindo não goste disso. O Saulo falou daquele, esqueceu de mim. Então, do meio profissional, eu não destaco nenhum, mas há grandes colegas por aí, dignos, honrados, que estão banidos da televisão. Motivo da minha crítica, respondendo ao companheiro há poucos instantes. Há muita gente séria na nossa televisão que precisava voltar urgentemente, independente da sua idade. Eu já fui bem para lá dos 73 e estou aqui. Dizem, né, que um homem se conhece pelos seus sonhos. Quais são os seus?
ver uma televisão, no campo da televisão, ver uma televisão voltar aos seus bons tempos, não a televisão do passado, não a televisão do preto e branco ou das suas dificuldades, etc. Não. A televisão, com todos esses recursos que temos, somos a mais avançada no mundo e ganhamos de muitos países chamados de primeiro mundo, mas ver uma televisão mais atuante, mas principalmente ajudando o Brasil a se redimir por conta dos seus maus administradores numa sucessão de anos, de erros, de infelicidade, mas o grande sonho, em verdade, quem viveu grandes experiências como eu vivi há mais de 40 anos passados no Nordeste, em 1960, com auxílio e direção de Dom Helder Câmara, uma grande figura brasileira, que também eu incluo nos nomes há poucos, que eu esqueci de citar, ao Brancato, o meu sonho é que a redenção do Nordeste pudesse ser feita por nós de televisão, numa campanha bem sucedida, séria, para acabar de uma vez por todas com esta torpe e infeliz indústria da seca. E foi justamente quando o maior açude do Nordeste brasileiro até hoje, que é o Oroz, estourou em meio à sua obra, eu fui responsável por uma série de reportagens que culminou com uma campanha intitulada Oroz Precisa de Nós. E foi Dom Helder Câmara quem presidiu no Rio de Janeiro esta campanha de âmbito nacional. Então, esta campanha em 1960 já era uma sucessão de uma de 1932 que nós tivemos no Brasil, com o nome de campanha Ajuda Teu Irmão. E bem antes disso, em 1909, em Pernambuco e no Ceará, nós criamos o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Então, uma instituição criada há quase 100 anos, o nome já dizia, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A seca continuou, ela continua no Nordeste, constantemente estamos nós, ainda nos dias atuais, fazendo campanhas, e o nordestino, por conta da irresponsabilidade e desumanidade de muitos homens públicos, continua morrendo à míngua de tudo, inclusive de amor fraterno. Então, o grande sonho seria a redenção, como brasileiro, a redenção do Nordeste, mas que ela viesse por conta do trabalho de nós outros aqui da televisão sadia. Saulo, por mais valente que seja, o homem tem alguns medos. Quais são os seus? O medo de não ser o verdadeiro no meu trabalho, o medo de me faltar forças de repente, de denunciar o que eu tenho feito. E durante todos esses anos, desculpa, no meu trabalho, eu tenho medo de que as forças me faltem sem ainda haver realizado alguns sonhos. Eu já cheguei aos 73, mas há muita coisa importante que eu sonhei aos 20, aos 40, aos 50, que não consegui realizar, nem mesmo no meu trabalho. Então, o meu grande medo é que se continue ainda essa tristeza, essa fraqueza. Estamos aí diante agora de um espetáculo mundial, o episódio dos Estados Unidos, traduzindo o seguinte: o grande medo é ver a guerra final que está, segundo esses homens querem, se aproximando. Esse é o maior medo que temos, e acho que toda a humanidade. Saulo, se você nascesse mulher, quem gostaria de ser? Darcy Vargas, mulher de Getúlio Vargas, que foi uma das bandeiras de maior dignidade e humanidade que eu conheci. Fala-se muito, de alguns anos para cá, do trabalho social das primeiras damas, mas pouca gente teve o privilégio de conhecer de perto o que foi o trabalho de uma mulher extraordinária, que foi o braço, a cabeça, o sonho, as realizações, a segurança, acima de tudo, de Getúlio Vargas, viúva de Getúlio Vargas. Saulo, que time você gostaria e até escolheria para jogar no lugar da nossa seleção e que faria um papel mais bonito? O São Caetano. Homenagem a esses moços que estão aí, o salário mínimo do futebol brasileiro, mostrando que há suor na sua camisa. É realmente o São Caetano. Saulo, o que você acha que aconteceria se Jesus voltasse à Terra depois dos comerciais?
você está na Rede Vida de televisão, a maior televisão católica do mundo. São 1.200 canais abertos em VHF e UHF. E são 12 milhões de antenas parabólicas. Você está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com o convidado Saulo Gomes. Saulo, se Jesus voltasse à Terra, o que será que acontecia, hein? Eu acho que ele iria completar uma obra que acho que ainda está faltando no mundo. Ele traria todas aquelas suas lições que nós aprendemos e conhecemos através de todos esses séculos e provavelmente traria da força superior que regeu toda a sua vida, toda a sua obra, todo o seu trabalho, um pouco de inspiração que está faltando, creio que aos líderes espirituais de hoje, para que o homem se remodelasse, para que o homem se enquadrasse na sua dignidade, na sua forma de ser, para que nos tornássemos novamente humanos. Está faltando muita humanidade entre nós. O homem é hoje inimigo do homem. Ainda com esse episódio dos Estados Unidos, e eu creio que isso Jesus iria realmente banir de vez, nós chegamos à seguinte conclusão. Essa é a conclusão de um repórter de um cidadão com a minha experiência. O homem evoluiu do tacape à bomba atômica, Brancato. Só isso, a evolução do homem do tacape à bomba atômica. Então, realmente, está precisando de um líder espiritual, está precisando. Acho que se Cristo viesse, ele ajudaria a completar uma obra, reformulando o homem enquanto é tempo. Saulo, todo mundo diz que não tem superstições e bate na madeira, né? Você também? Eu não bato na madeira, mas eu tenho superstições, Eu penso muito em certos dias, em certos momentos, quando vou realizar alguns trabalhos, né? Então, não sei, são muitas até, talvez, as superstições, para enumerá-las talvez fosse até cansativo, né? Mas de todas que tenho, eu não bato na madeira, essa por incrível que pareça, eu não dou as pancadinhas na madeira, não. Mas eu supero as minhas preocupações, superstições, fraquezas, medo, quantas e quantas vezes eu parti, talvez muita gente não tenha percebido, que eu tenho sido, através de todos esses anos, um repórter solitário. Raramente alguém me viu, a não ser como equipe, isso mesmo na hora de realizar um trabalho, em algum lugar do Brasil, dentro de um avião, numa estrada, para realizar um trabalho. Como eu me dediquei muito a um jornalismo investigativo, eu tenho tido, nesses anos todos, muitas investigações que fiz por minha conta e sempre tive uma grande preocupação, medo que algum colega meu fosse vítima de um momento de imprudência ou de um instante de audácia minha. E eu tive coisas terríveis, embora querendo evitar isso. Em 1969, no mês de outubro, eu fiz uma série de reportagens na cidade de Lins, quando Lins foi cognominada a capital do disco voador no mundo. Então, o Brasil, por intermédio do nosso trabalho, foi lido, visto e ouvido em várias televisões, porque o meu trabalho, eu dei dezenas de entrevistas para televisões até japonesas e outras da Europa, né? E nessa reportagem, por exemplo, morreu um companheiro meu, tinha apenas 37 anos de idade, Rafael Teles, era um moço técnico da equipe, teve um momento de muita emoção, ele tinha um problema de coração e morreu lá em Lins. Então sempre fiquei muito preocupado. Depois, numa outra reportagem, quando houve um dos grandes crimes marítimos aqui no Brasil, um navio chinês em 1970, havia 27 chineses a bordo, 22 foram mortos durante a viagem entre a África e o Brasil. E os 5 que ficaram a bordo eram apenas marinheiros, não sabiam conduzir o navio, colocaram força total e direção da terra e vieram bater numa praia chamada Superagui, aqui no Paraná. Quando eu fui fazer para Superagui, dista 8 horas de lancha de Paranaguá. Quem sai aqui por Canané, etc., se tomar o rumo de Paranaguá, vai passar por Superagui. É um local onde só vivem pescadores. Nessa reportagem também, o colega meu, que era o funcionário, o fotógrafo do Diário da Noite, teve um problema muito grave, ficou muito doente nessa reportagem, e, em consequência disso, anos depois, poucos anos, 2, 3 anos depois, ele veio a falecer. Então, isso aí é que me preocupa, né? Saulo, qual a maior alegria que está gravada em suas memórias? Olha, eu tive várias, mas a de todas
que está realmente gravada, foi uma reportagem que eu fiz em 1968, com a dona Aparecida Conceição Ferreira, que hoje está com 87 anos de idade, que era apenas uma modesta funcionária de um hospital chamado Hospital do Câncer, que havia se encerrado em Uberaba, e ela sobraram os doentes que estavam jogados na rua, ela os acolheu em sua casa, todos vítimas de uma doença chamada pênfigo foliáceo, ou traduzido na nossa linguagem comum, o famoso fogo selvagem. Quando Dona Aparecida estava com esses doentes, abandonada por tudo, por todos, embora Uberaba uma cidade tradicional e rica, Dona Aparecida vivia desesperada, sem saber o que fazer com 100 e poucos doentes. Pela nossa antiga TV Tupi, lá eu apareci. Fiz uma reportagem, 3 meses depois ou 4 dessa reportagem. Precisamente, em maio eu fiz a reportagem, no dia 24 de agosto de 68, nós inauguramos o Hospital do Fogo Selvagem. Eu costumo dizer que esse é o meu xodó na minha vida profissional. Mas eu tive outras alegrias, eu sou um dos recordistas de encontrar gente sequestrada, crianças desaparecidas no Rio de Janeiro. Quando eu estreiei no programa do Ratinho na TV Tupi, desculpa, na Rede Record, logo no mês de dezembro, o Ratinho começou em setembro de 97, eu em outubro no programa dele, depois de 10 anos fora da televisão, 10 anos e pouco, e foi o menino Lucas, de apenas 1 mês de idade, que desapareceram. Eu consegui, num trabalho pessoal, localizar, descobrir, etc. Mas eu tive outros anos passados, muitos anos passados, um outro trabalho de grande repercussão aqui em São Paulo. Saulo, qual a maior alegria que está gravada em suas memórias? Olha, eu tive várias, mas a de todas, a que está realmente gravada, foi uma reportagem que eu fiz em 1968, com a dona Aparecida Conceição Ferreira, que hoje está com 87 anos de idade, que era apenas uma modesta funcionária de um hospital chamado Hospital do Câncer, que havia se encerrado em Uberaba, e ela sobraram os doentes que estavam jogados na rua, ela os acolheu em sua casa, todos vítimas de uma doença chamada pênfigo foliáceo, ou traduzido na nossa linguagem comum, o famoso fogo selvagem. Quando Dona Aparecida estava com esses doentes, abandonada por tudo, por todos, embora Uberaba uma cidade tradicional e rica, Dona Aparecida vivia desesperada, sem saber o que fazer com 100 e poucos doentes. Pela nossa antiga TV Tupi, lá eu apareci. Fiz uma reportagem, 3 meses depois ou 4 dessa reportagem. Precisamente, em maio eu fiz a reportagem, no dia 24 de agosto de 68, nós inauguramos o Hospital do Fogo Selvagem. Eu costumo dizer que esse é o meu xodó na minha vida profissional. Mas eu tive outras alegrias, eu sou um dos recordistas de encontrar gente sequestrada, crianças desaparecidas no Rio de Janeiro. Quando eu estreiei no programa do Ratinho na TV Tupi, desculpa, na Rede Record, logo no mês de dezembro, o Ratinho começou em setembro de 97, eu em outubro no programa dele, depois de 10 anos fora da televisão, 10 anos e pouco, e foi o menino Lucas, de apenas 1 mês de idade, que desapareceram. Eu consegui, num trabalho pessoal, localizar, descobrir, etc. Mas eu tive outros anos passados, muitos anos passados, um outro trabalho de grande repercussão aqui em São Paulo. Eu até aproveito a audiência do programa para dizer que eu gostaria de rever a Márcia Regina Coronel, uma meninazinha sequestrada na véspera do Dia das Mães de 1967, e que depois de 6 dias de trabalho feito louco, eu fui encontrá-la com a sequestradora numa pequena pensão numa cidade a 95 quilômetros de Ribeirão Preto. E nessa cidadezinha estava lá essa criança, consegui trazê-la para São Paulo, entregá-la aos seus pais, e hoje sei que a Márcia Regina Coronel já é casada, já tem filhos. Então, realmente, foi um trabalho magnífico e que está dentro, na minha memória, como um dos melhores que eu já realizei. Mas o Fogo Selvagem ainda é o melhor de todos. Eu tive outras incursões, o próprio Chico Xavier tê-lo trazido como líder espiritual para a televisão em 1968, foi um grande trabalho que me agradou muito também. E algumas campanhas que nós participamos por aí. Saulo, você já recebeu propostas indecentes de algum político? Não cheguei a receber, porque eu tive tempo de me esquivar antes que elas chegassem. Mas já houve tentativas. E isto me custou muito caro, porque eu deixei 2 grandes organizações onde eu trabalhei, alguns anos passados, quando
interferência de outras pessoas, eu estaria sendo obrigado a fazer reportagens, referências e dar cobertura a alguns elementos indignos e desonestos que não mereciam. Eu preferi, na época, perder meu emprego, mas diretamente não recebi nenhuma. Ainda continuo com as ameaças. Saulo, o que é um lar feliz? O seu é? Felicíssimo. Há 33 anos, vivendo uma alegria muito grande. Eu sou um dos privilegiados, eu tive uma infância, como disse há pouco, muito complicada, muito difícil, muito triste. Depois, em 1949, 50, eu tive uma tristeza de perder uma companheira, mãe de uma filha minha, de minha filha mais velha, que ainda éramos solteiros. Imagina que escândalo para uma família mineira, eu ter um namoro com uma moça e ela ter um filho meu, sem ter casado. Então, isso foi um desencanto muito grande, né, nessa época de 1949 para 50 na minha vida. Mas em 53 eu casei no Rio de Janeiro, esse casamento durou alguns anos, infelizmente foi desfeito, quando veio o divórcio eu me divorciei, mas a separação oficial já existia. Aí eu conheci aqui em São Paulo, em Pirassununga, uma companheira, num episódio, aliás, de uma reportagem. Tudo da minha vida nasceu sempre de uma reportagem. Durante o embate na política, no governo militar, quando faleceu o Marechal Castelo Branco, o Hélio Fernandes, diretor-presidente da Tribuna de Imprensa, e todos aqui conhecem no Rio de Janeiro, escreveu uma manchete mais ou menos com essas palavras, que o Brasil acaba de se livrar de um monstro, Castelo Branco. Em consequência disso, ele foi cassado, banido e foi internado pelo governo militar, foi confinado, melhor dizendo, a palavra mais correta, desculpa, confinado na ilha de Fernando Noronha. Com a repercussão internacional muito grande sobre o seu confinamento, ele veio para Pirassununga. E eu fui o primeiro repórter a chegar em Pirassununga, usei uma maldade que eu até conto nesse programa. Pirassununga só tinha 2 hotéis, o Hotel do Comércio e o Hotel Príncipe. Aí eu fui informado pelo capitão de Relações Públicas do Exército que o Hélio Fernandes seria colocado num apartamento no Hotel Príncipe para guardar a Rosinha, sua mulher do Rio de Janeiro. Eu fui ao hotel, aluguei um apartamento ao lado do dele. E me informei que havia 6 apartamentos fechados. Eu aluguei todos, tranquei, porque quando os colegas de São Paulo chegaram no dia seguinte, não tinha como se hospedar no mesmo hotel. Então, o resultado. E nesse episódio, o Hélio precisava de uma casa, de uma família, para acalentá-lo, porque ele era um político muito marcado e sofrendo os horrores de uma perseguição política, produto de um trabalho também realizado por ele no jornal. Ele provocou aquilo junto ao governo militar e passou a se hospedar na casa de uma família Andreetta e Zerbeto, uma família tradicional de Pirassununga. E ali eu encontrei uma moça viúva já há 3 anos, chamada Edna Andreetta, que hoje é Edna Andreetta Gomes. 33 anos de convivência e de muita felicidade, porque encontrei principalmente a dignidade, a honestidade e o companheirismo. Só a mulher nos põe do pedestal ou na cadeia com caminho para o cemitério. Então, realmente, essa felicidade eu vivo há 33 anos com uma companheira extraordinária. Saulo, vamos imaginar que você fosse contratar o repórter Saulo Gomes. Quanto é que você acha que ele mereceria de salário? Em números eu não diria, mas se me permitir, você me dá uma oportunidade de dizer uma coisa muito difícil. Eu fiquei 10 anos e meio fora da televisão. Voltei há 3 anos, numa televisão totalmente reformulada, totalmente diferente, e eu achava até que o meu trabalho não teria nem lugar nessa televisão moderna. E, felizmente, se estou aqui a ter o convite dos companheiros, é uma das provas de que o meu trabalho deu certo e de que eu merecia um espaço como esse que você me oferece aqui para falar um pouco da minha vida profissional e até da minha vida pessoal. Então, eu gostaria de dizer, eu vou colocar que me entendam como eu vou dizer, viu, Brancato? Se eu estivesse aqui, diretor de uma televisão, e soubesse da existência do trabalho do repórter Saulo Gomes, eu contrataria o Saulo Gomes pagando a ele um extraordinário salário para que ele tivesse dignidade, honestidade, condição de trabalho e conforto gerado por aqueles meios provocados por aquele pagamento. Então, se eu fosse um empresário, de boa cabeça, eu contrataria o repórter Saulo Gomes.
Isso não acontece comigo hoje. É muito difícil a minha entrada em televisão. E eu não sei porquê. Eu, quando entro em um grupo de trabalho, enquanto eu estou fora, Brancato, eu recebo dos meus colegas e diretores muitos elogios. Quando eu estou dentro do grupo de trabalho, foi o caso meu na Record, é impressionante o que eu tenho. Minha mulher entende que é sempre muita gente despeitada, mas as campanhas que eu tenho contra mim são realmente impressionantes. Entretanto, apesar disto, eu levo o meu trabalho para frente e ele está aí sendo mostrado ao público. Mas eu contrataria por um bom dinheiro o Saulo Gomes. Acho que merece. Ô Saulo, todos nós nos julgamos bons empregados. O que é um mau empregado? Um mau empregado? Eu não entendi bem essa pergunta. Todos nós nos julgamos bons empregados. Perfeito. Na sua opinião, o que é um mau empregado? O que não tem consciência da sua responsabilidade, o que não tem assim, a noção exata do dever a cumprir, o claudicante, e nosso meio de televisão, então, é um negócio impressionante, né? Então, nós temos muito maus empregados por aí. Um porque é amigo do diretor, a outra porque é importante, filha, sobrinha ou de alguém do setor da administração pública, é alguém que tem um padrinho no setor, na administração pública ou no meio empresarial e, de repente, ele começa a ser mostrado até como figura importante. Mas ele é um mau empregado, ele não tem traquejo, ele não tem conhecimento, ele não tem vontade, ele não tem desejo de ser bom, ele, às vezes, não tem competência, mas ele tem uma proteção, lamentavelmente, que lhe dá um bom lugar, mas não quer dizer que ele seja um bom empregado. Saulo, para conseguir um bom emprego, você seria capaz de engolir um sapo? De jeito nenhum. Eu daria até um exemplo. No dia, eu tenho umas datas que são muito marcantes na minha vida. Eu tenho uma certa facilidade de memorizar fatos e nomes, etc., e épocas curiosas na minha vida ou importantes. Na noite do dia 21 de dezembro de 1968, em 68 eu trouxe Chico Xavier, em maio. Em junho nós fizemos um grande trabalho que ficou na história da televisão brasileira, que foi um pinga-fogo com o Chico Xavier, que é um místico participando de um programa que até então só entrevistava políticos, que era o Pinga-Fogo da Tupi. E este programa se repetiu no dia 21 de dezembro de 1971, um segundo Pinga-Fogo também com uma audiência total e absoluta. Naquele tempo eu vivia muito amargurado, porque eu tinha as dificuldades que mais recentemente voltei a ter para desenvolver o meu trabalho. Entretanto, e vou repetir, e quem assistiu aquele Pinga-Fogo, vai lembrar, se procurar, viu, Brancato, a gravação aqui na Cinemateca Brasileira, vai ver que eu disse isto que vou repetir agora. Chico Xavier estava no ar. Pelos telefonemas não se aferia o Ibope como hoje, mas pelos telefonemas a direção comunicava que o Ibope estava elevadíssimo. E eu amargurado porque eu estava proibido de fazer uma série de reportagens, inclusive essa com o Chico Xavier. Eu já tinha recomendação de parar o trabalho. E antes disso, mais doloroso, de parar o trabalho sobre o Hospital do Fogo Selvagem. A campanha que eu fiz, eu recebi ordem de um diretor, como já está falecido, não vou dizer o nome dele, para parar a campanha do Hospital do Fogo Selvagem na primeira semana. Eu estendi mais 2 semanas e resultou naquilo que eu disse aqui há pouco. Construímos um hospital moderno para atender tanta gente vítima de uma doença terrível como essa. Mas voltando ao episódio, então. Eu estava no ar, sabendo que ali era a minha última reportagem, do jeito que eu queria fazer, que o Brasil merecia, que estávamos provando naquele Pinga-Fogo com grande audiência. E tudo estava sendo difícil, estavam criando muitas dificuldades para o meu trabalho. Entretanto, e agora vou repetir o que eu disse no ar, e me despedi assim, numa posição de protesto. No momento em que, no concurso da vaca mais simpática, isto era anunciado pelo Silvio Santos, do concurso das pernas mais tortas, isto era anunciado pelo Ratinho, e na proeza de um homem comendo tijolo, que era num programa que estava sendo anunciado pelo Flávio Cavalcante, então eu disse isto. No momento que esses 3 assuntos são mostrados e apoiados pelos diretores da televisão como grandes acontecimentos no campo, inclusive jornalístico,
nesta noite de esplendor com Chico Xavier na televisão, pelas informações que os meus diretores estão trazendo com uma grande audiência, nada mais me resta, senão numa posição de protesto, do que abandonar a televisão. Estou abandonando nesta noite a televisão e só voltei ao ar quase 11 anos depois. Até minha mulher, minha família, todos tiveram uma surpresa de saber que eu me despedia no ar nesse momento. Então é assim que eu ajo e continuo mesmo, não mudo. Saulo, diga o nome de algumas pessoas que você acha que deveriam ser clonadas. Barnard, Jânio Quadros, Churchill, é um pouco difícil, né? Acho que com alguns reparos, Getúlio Vargas, com alguns reparos. Depois de clonado iria ser naturalmente, todos esses seriam naturalmente aprimorados, né? Mas a clonagem mais importante eu ainda não me arrisco a dizer não. Mas não a clonagem, mas o Cristo está precisando. Saulo, dizem que a personalidade é produto dos livros. Quais os livros que lhe marcaram mais na vida? Eu, como te respondi há pouco, é muito difícil. Eu não me ative a nenhuma leitura dos grandes autores, porque o fato de eu não ter tido escola, portanto, não tive a cultura necessária, o aprendizado necessário, eu temi, já quando moço, que determinadas leituras eu iria ler e não iria entender, enfim. Então, em verdade, quase que eu diria que eu passei a mocidade lendo gibi, quase que eu diria isso. Então, eu não tenho, assim, um autor predileto, eu não tenho grandes autores para citar, porque eu não os li. A minha leitura está muito ligada ao meu meio profissional. Então, por isso eu citei há pouco livros que mais recentemente eu vi ler, eu tive a oportunidade de ler. Então, são livros ligados, eu citei o caso do professor Drauzio Varela. Eu li porque ele fala no assunto penitenciário e eu estava terminei um livro ligado ao Esquadrão da Morte. Então, com sinceridade, eu não tenho nenhum grande autor que eu tenha lido que eu pudesse citar. Eu leio o livro do repórter, do autor do meu tempo, né, em temas ligados ao jornalismo que eu sei fazer. Eu não conheço nenhum grande autor que possa dizer com sinceridade. Saulo, o que é que você mudaria no seu corpo se fosse fazer uma plástica depois dos comerciais? Você está na Rede Vida de televisão, o canal da família, o canal da sua família. E está assistindo, prazer em conhecê-lo hoje com Saulo Gomes. Saulo, pudesse fazer uma operação plástica, o que é que você mudaria no seu corpo? Para ser honesto, eu não mudaria nada. O Criador me fez assim, eu tenho que ser assim, com as deformações naturais de quem chegou à minha idade. Eu mudaria agora, nesse momento, esse pigarro que está me perturbando aqui. Eu acho que é emoção, viu? Mas eu não mudaria. Para ser absolutamente sincero, eu já tenho assistido o programa e sei que uma das preocupações de vocês é o cuidado que se tem de não mentir nesse programa. E eu não quero e não vou mentir, porque não devo. E não é meu hábito. Mas eu não mudaria realmente, Brancato, porque eu sou assim. Então, olha assim, bom, alguém diz, eu era mais moço, no início da televisão eles começam a querer reformar a gente. Houve um período na televisão que alguém já achava que eu deveria fazer uma plástica no nariz, porque meu nariz é grande. Mas foi a natureza que o fez assim. Então, eu sou aquilo que o Criador quer e vou morrer do jeito que o Criador determinar. Não mudaria nada. E sei que sou um pouco feio. Tenho consciência disso. Ô Saulo, dizem que o casamento está fora de moda.
As famílias de hoje são piores ou melhores que as de antigamente? Eu acho que elas são as mesmas de antigamente. Isso é uma coisa que a gente acho que nós não tivemos tempo de ver. A devassidão é constantemente exaltada na televisão, uma das críticas que aqui se faz. Então, a gente vê o casa-descasa é comum dos artistas. Então, eu acho que a impressão que se dá é de que a família brasileira é desses moços que estão aí todo mês, a cada 2, 3 meses, numa revista, apaixonados por uma moça apaixonada por aquele cantor ou por aquele ator, casando e descasando. Mas a gente percebe que não, a família brasileira, graças a Deus, ainda respeita e acho que não tem muito que mudar, não. É apenas a dor, a devassidão, o desenlace daquele casamento, e às vezes de forma violenta, tem hoje uma amplitude muito maior na sua divulgação. Se um casal, num lugar pobre no Brasil ou na periferia de São Paulo, se desentende e até vai às vias de fato, ou alguém é morto nesse choque de marido e mulher, etc., então, há programas que se propõem a mostrar aquela desgraça em grande dimensão e dando ideia que a família brasileira é toda daquele jeito. Não é. A família brasileira, na minha avaliação, é a mesma que eu vivi a minha infância em Madureira, do mesmo jeito. Saulo, depois de morte, vem o quê? Depois? Depois da morte, vem o quê? Eu acredito que uma outra vida. Mas é um tema muito polêmico. Eu estou numa casa absolutamente religiosa e bem centrada, católica, mas que não aceita naturalmente algumas versões. Mas nós temos aí, e principalmente liderado por quem eu já citei aqui tantas vezes, que é o médium Chico Xavier, os espíritas defendem a ideia da reencarnação. Eu confesso que, embora tenha sido o repórter que acompanhou o Chico Xavier desde 1968, quando fiz a sua primeira reportagem, e agora fiz uma dolorosa, se houver oportunidade, até vou comentar daqui a pouco, denunciando a falcatrua, a indignidade, o desrespeito à desumanidade, que se está fazendo com um homem que desde 1927, o primeiro trabalho psicográfico do Chico, marcou presença no seu primeiro livro. E o Chico realiza esse trabalho desde julho de 1927. Completou 91 anos agora, dia 2 de abril, sempre se dedicando ao bem, e o Chico é um homem que tem incursão e carinho e respeito em todos os grupos religiosos. Eu cansei de encontrar em Uberaba, tenho encontrado, eu tenho nos meus arquivos, entrevista inclusive do bispo de Uberaba, elogiando não a doutrina, mas o homem Chico Xavier, o padre de Uberaba, e alguns outros líderes religiosos, inclusive evangélicos, etc., né? Então, eu me perdi agora. Você repete o que você perguntou? Vem o quê depois da morte? Depois da morte. Então, a tese do Espiritismo é de que vem a reencarnação. Eu, embora muito ligado ao Chico e a tantos espíritas, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que depois da morte vem o silêncio absoluto e necessário ao homem que luta, trabalha, vive, produz, sofre, faz sofrer, tem amor e desamor, enfim, que viveu. Acho que é o silêncio absoluto. Saulo, o que você faz quando você sente ódio? Eu não tenho tempo de sentir ódio. Eu tenho dó das pessoas que não respeitam sentimentos, que não respeitam os profissionais, que causam males a muitas pessoas, especialmente a nós. Eu já fui, nesses anos todos, muitas e muitas vezes vítima de maledicência, de desonestidade, pessoas que se aproveitaram do meu trabalho. Mas veja bem, que adiantaria eu trazer uma coisa terrível como essa, o ódio? Nós estamos vendo aí o homem odiando o homem, o que está acontecendo no mundo, né? Hoje se odeia até em nome de Deus. Eu realmente, com sinceridade, eu tenho ressentimentos, eu tenho decepções, eu tenho muitas tristezas e muitas críticas a pessoas que causaram mal a mim, ao meu trabalho e, por consequência, a outras pessoas. Porque algumas reportagens minhas que alguém tentou tumultuar, ou que desviou o rumo, ou que não me deixou realizar, causou prejuízo, choro, tristeza, mágoa a muita gente, e essa pessoa que causou esse mal
sequer pensou nisso. Pensou em agredir o cidadão Saulo Gomes, o repórter Saulo Gomes. Esqueceram que turvar o meu trabalho ou truncar a minha atividade. Eu citei há pouco um exemplo, no caso do Hospital do Fogo Selvagem, quando eu sentia a dor, a tristeza, aquele mau cheiro dentro daquele pedaço de terreno improvisado em um hospital pela dona Aparecida Conceição Ferreira, em maio de 1968, em Uberaba, eu vim para São Paulo conduído, sentindo que eu tinha em mãos a força da televisão para realizar um trabalho sério e socorrer aquela gente aflita, que era protegida apenas pelo amor da dona Aparecida, aquela negra, hoje com 87 anos de idade, exercendo o mesmo trabalho. Então, na hora que um diretor, num documento que eu guardo em meu poder, que me manda uma ordem de serviço dizendo que chega, está na hora de parar com esta campanha que para nós não resolve nada, os termos são esses. Repito, esse diretor faleceu há pouco tempo, por isso eu estou respeitando o nome. Se estivesse vivo, estaria dando o nome dele aqui. Então, isso aí é que é triste. Mas mesmo nesse momento, eu não consegui ter ódio, não. Eu tive dó, em verdade, dessas pessoas. E reagi com palavras, reagi com discurso, reagi com indignação, mas ódio realmente eu não, graças a Deus, eu não consegui ter ódio de ninguém. Tenho tristeza, para não dizer desprezo, por algumas pessoas, do nosso meio profissional principalmente. Saulo Gomes, você é um repórter. Qual a matéria que você gostaria de nunca ter feito? Aí é difícil. Todas as matérias que eu fiz, eu gostei de fazê-las como repórter. Portanto, as mais terríveis, as mais tristes, que culminaram com morte de pessoas. Eu tive a oportunidade, no meu trabalho, de esclarecer alguns crimes. Eu sou um dos recordistas na imprensa, porque eu gosto do jornalismo investigativo, de esclarecer crimes, de descobrir pessoas que praticaram crimes terríveis, né? Mas, e tive, então, lógico, nos lugares por onde eu andei, eu documentei coisas muito tristes, depravantes, terríveis sobre todos os aspectos. Entretanto, como homem, eu tinha uma reação, e tenho. Eu abominava tudo aquilo. Como repórter, eu realizei o meu trabalho e mostrei a opinião pública. Então, eu não renegaria, e não reneguei, não renegaria nada que pudesse ser notícia. Só sou repórter, né? E jornalista pode guardar segredo, é? Deve guardar segredos. Pode e deve. Principalmente proteger aqueles que, acreditando na gente, que é o chamado informante, né, nos deram a chance de trazer um trabalho sério, de fazer uma reportagem. Eu já tive, lógico, casos delicados. E mais recentemente, pela TV Record, porque eu sou o único repórter no Brasil, e desculpa o eu no caso, que na CPI do narcotráfico, veja bem, a CPI do narcotráfico acaba de pedir o indiciamento, e eu tenho o documento, cópia do documento oficial comigo, de 824 pessoas. Muitas delas são coronéis, comandantes de polícias militares no Brasil, são desembargadores, presidentes de tribunais no Brasil, são advogados, são policiais da Polícia Federal, são dezenas de delegados, centenas de policiais, e dezenas de políticos, 824 nomes. Eu acho, inclusive, Brancato, que isto sim a imprensa devia fazer. Se tivesse hoje um programa meu, eu traria, eu acho que a imprensa deveria trazer todo dia relação de nomes, já que não pode encher uma página inteira com 824 nomes, para mostrar quanta gente indigna, desonesta, desumana, traficantes, contrabandistas, matadores profissionais estão indiciados pela CPI do narcotráfico, não chega a 200. O número dos que estão presos no Brasil inteiro. São 824. E alguns desses passaram pelo meu crivo como repórter e eu os protegi com o silêncio, guardando o segredo. E 2 deles, eu sou o único repórter, ia dizendo isso há pouco, que tem nessa CPI do narcotráfico, e com isso eu prestei um serviço ao meu país, 2 cidadãos. Um que, arriscando a minha própria vida, sozinho eu fui buscar na Bolívia, chamado Arizoli Trindade Sobrinho, que denunciou o esquema de Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, especialmente de Campinas. E o outro chamado Laércio da Cunha, cujo nome verdadeiro é Sálvio Barbosa Vilar, condenado por vários furtos em Hortolândia, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro, no norte de Minas, em Montes Claros, e etc. Esse rapaz está cumprindo a pena
no batalhão da Polícia Militar, lá em Brasília, num acerto que eu fiz com a CPI do narcotráfico, e ele prestou um grande trabalho, um grande serviço ao Brasil. Então, eu sou o único repórter, repito, que tem, de todas as minhas chaves da CPI do narcotráfico, 2 depoentes. E os 2 confiaram a mim a vida deles, os segredos, e eu os mantive em segredo, levando para a CPI, entreguei às autoridades, estão cumprindo a pena, protegidos, não matando mais ninguém, também não sendo expostos a um qualquer policial e matá-los. E até nomes citados de moços como esse que acabou de morrer agora aqui no flat, no sequestro do Silvio. Esse Marquinhos, coitado, é um chefe de família, a família está sofrendo, mas ele está na CPI do narcotráfico citado. A atividade dele era essa, era de tomar dinheiro de bandido, de assaltante, de latrocida, de contrabandistas. Ele ia, tomava dinheiro, depois eles matavam o cidadão. Infelizmente aconteceu isso agora. Chegou a vez dele, como diz aí os bandidos, usando a linguagem popular, policial, né? Caiu a casa dele. Então, repórter, objetivamente, jornalista pode e deve guardar segredos. Até da Revolução, muita gente não sabe da minha vida. Eu fui o primeiro jornalista caçado sem ter praticado nenhum crime, sem ter nenhuma atividade política. Eu sou um dos nomes, eu fui caçado pelo presidente Castelo Branco, no último dia de vigência do artigo 10º do Ato Institucional número 1, que foi estabelecido no dia 10 de abril e terminava os 6 meses no dia 9 de outubro de 64. Fui caçado como redator da Agência Nacional, hoje a Empresa Brasileira de Notícias, e por isso eu estive exilado, estive preso, e dos processos que eu respondi a 13 PMs. E em nenhum desses alguém vai encontrar uma delação de minha parte. Eu protegi os meus colegas da Marinque Veiga, os meus amigos, sabia da implicação de muita gente, amarguei sozinho um exílio pobre, porque no exílio tinha o presidente da República, o general e o ministro, e tinha nós, pobres. Era tudo separado, Jango e Brizola num lado, nós, pobres, do outro. Isso também no exílio acontecia. É preciso que alguém diga. Nem o professor Hélio Silva, que ia transmitir tantas informações do nosso exílio, da nossa prisão, colocou ele, o grande historiador, nos seus livros, a verdade sobre 64. Eu tive uma alegria, e é uma revelação que eu faço agora, porque ainda não falei em lugar nenhum. Há pouco mais de uma semana, um moço chamado Wilke Amaro, quando eu dirigia a Marinque Veiga, de 62 a 64, esse moço era um grande locutor no Rio de Janeiro. Me procurou em São Paulo e me deu um grande presente. Eu tinha escrito o diário meu na cadeia, o título é Contra-Revolução e Ritmo de Circo. Esse material foi apreendido pelos militares, mas uma cópia havia sido feita e eu não sabia por onde andava, e este moço veio a São Paulo e me deu esse presente. Pretendo transformar em livro, e aí vocês vão ver quanta coisa nós silenciamos, que realmente o segredo era uma necessidade. Então, eu soube guardar segredo e realmente o repórter, o jornalista, pode e deve guardar segredo, desde que não prejudique o seu trabalho, a informação e, principalmente, se guardando esse segredo vai prejudicar alguém. Saulo, qual é a importância que você dá ao sexo em sua vida? Aquela que a natureza determina ao meu organismo, dentro da evolução natural da minha vida e também das limitações que essa própria vida vivida após os 70 anos obriga, limita, né? Então, é a importância normal, sem loucuras. É o normal, realmente. Eu aceito a imposição da natureza, como falei para o Brancato há pouco, por isso que também eu não faço plástico. Saulo, o que é pior? A traição feminina ou a masculina? As duas. Você já foi traído? Já. As duas. E já traí. Isso é terrível, para ambos os lados. Então, eu acho que não há diferença nenhuma. O modelo é o mesmo, a forma é o mesmo, a insegurança é a mesma, a indignidade é a mesma, o sofrimento é o mesmo, os sentimentos são abalados. Então, por isso, a dimensão, na minha avaliação, é a mesma. A traição do homem e da mulher tem exatamente a mesma medida, medida pelo mesmo diapasão. É traição. Saulo, o que mais lhe marcou dos tempos de criança? O que mais marcou? Realmente a falta de escola. Saulo,
O que você faz quando você é perseguido por um chato? Eu dou atenção a ele. Eu procuro, com habilidade, cansá-lo um pouco, sabendo que eu vou me cansar muito mais. Mas isso é comum na nossa vida, vocês estão acostumados, né? Mas porque às vezes também, quantas vezes eu ouvi advertência de colegas que dizem, olha, mas Saulo, você está parado aí no corredor, rapaz, você tem que fazer, esse cara é um chato. Mas veja bem, nós somos pessoas públicas. De repente, a expressão de cada um de nós no ar é um ídolo. Então, a pessoa não tem... Quem às vezes nós estamos qualificando como chato, ele não tem nem noção do que ele é. Ele é realmente um chato, mas ele é um ser humano. Então, essa paciência eu tenho tido nos anos todos da minha vida profissional. Eu sou muito, às vezes, advertido, não só em casa, pelos colegas. Quantas vezes alguém chegou a me dizer, mas Saulo, você perde muito tempo. Eu digo, mas não custa, mesmo para dizer o não, eu dei atenção à pessoa, que ele estendia a mão, dei um sorriso, ouvi uma conversa e consegui me desvencilhar, porque, lógico, o chato torna-se um inconveniente. Então, o inconveniente é sempre o chato, né? Mas eu não hostilizo. Eu dou atenção a um certo limite, a um certo momento, que eu procuro mostrar à pessoa que eu tenho que seguir a minha vida e ela é dela. Mas eu não hostilizo, não. Até porque eu não sei se o cara é chato. Saulo, você vê algum problema em dizer em quem é que você vai votar para presidente depois dos comerciais? Você está na Rede Vida de televisão, a quinta maior rede de televisão do Brasil. São 1.200 canais abertos em VHF e UHF e são 12 milhões de antenas parabólicas. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo com o jornalista Saulo Gomes. Saulo, tem algum inconveniente em dizer quem é que você vai votar para presidente? Olha, em verdade, nós não temos nem os nomes definidos, isso é uma coisa sincera, né? Não estou fugindo da pergunta. E se já tivesse uma definição, eu não poderia, né, Brancato, correr esse risco, porque nós temos seguidores. E, de repente, se eu dissesse aqui, se já houvesse ambiente para isso, se já houvesse nomes definidos, se eu falasse da minha predileção, eu poderia estar, ou poderia não, fatalmente eu estaria fazendo com que algumas pessoas seguissem. O Saulo disse que vai votar naquele cidadão, eu também vou votar. E esse cidadão foi um pouco mais lá na frente, como lamentavelmente é comum no mundo político, administrativo, há uma metamorfose no homem depois que se elege, há uma mudança brusca em uma boa parte dos nossos políticos e administradores. Então, o homem bom, competente, honesto, capaz de hoje, que eu acreditei, apurei, soube, por isso votei, é possível que daqui a 2 meses ou 2 anos, ou depois da sua posse, não seja mais. E aí seria uma decepção muito grande. Então, esses seguidores iriam ficar muito tristes. Então, eu acho que como homem de comunicação, eu não tenho que manifestar o meu desejo, o meu sonho. Eu nunca disse se eu torço por futebol, qual time, qual partido meu predileto, e muito menos o candidato que eu escolhi ou que eu venha, porventura, escolher. Eu não diria realmente. Mas, além do mais, tem uma coisa. Está tão pobre o Brasil nesse sentido que vai ser difícil a gente escolher um bom. Saulo, chorar faz bem ou o homem não deve chorar? Você chora? Eu choro e aqui quase que eu já chorei porque o choro, a palavra é a respiração da alma. Então, eu não tenho vergonha. Já chorei muitas vezes. Eu já me emocionei demais com os meus trabalhos. Naturalmente, o caso do Hospital do Fogo Selvagem, né? Depois de terminar todo o trabalho, nós ficamos 16 dias fazendo a campanha pela antiga TV Tupi,
E na noite do dia 16, a campanha começou em maio, no dia 9 de maio de 68. No dia 16 de junho, precisamente à meia-noite, os mais antigos que participaram da campanha vão lembrar, eu saí daqui do Alto do Sumaré, à meia-noite em ponto. Conseguimos chegar no bairro da Abadia, onde está instalado o Hospital do Fogo Selvagem, um bairro muito pobre. Hoje, há pouco tempo, em Uberaba, sei que tem até shopping. Agora é um bairro rico, mas era um bairro paupérrimo, era o mais pobre bairro da cidade de Uberaba. Nós chegamos lá, saindo daqui à meia-noite, conseguimos chegar às 5 horas da tarde. Levamos 17 horas, com gente na estrada, na Anhanguera, ao longo da Anhanguera, que ainda não era duplicada, ajudando, chegando caminhonetes, aderindo, entregando pacotes, entregando doações. Então, nós chegamos em Uberaba com um total de 23 caminhões carregados com doações. O mais leve, lembro bem, era o do Diário da Noite, que tinha 3,5 toneladas. Quanto os demais, era sempre acima de 6, 8 toneladas de carregamento em cada caminhão. Então, isso aí eu fui somando emoção, e era dia e noite no ar, apelava, era uma doação que surgia, era um grupo de escoteiros que aderiam lá, e eu tive emoções muito grandes nessa campanha, que está esquecida. Por exemplo, eu lembro coisas assim, 2 meninas, que hoje são mães de família, né? 2 meninas de 12, 13 anos em Barretos, fizeram uma rifa de uma bonequinha para pegar o dinheiro e mandar para o Fogo Selvagem. Na cidade de Catanduva, sei que nós estamos assistindo lá, tinha um famoso padre... Era um padre famoso, desculpa. Eu tenho as faixas guardadas até hoje e fotografia. Juntou-se um grupo da Igreja Católica, se não me engano, é Padre Albino, se não me engano. E os líderes católicos com os líderes espiritualistas, quer dizer, os espíritas da cidade de Catanduva, da família Zancaner, principalmente, se juntaram, saíram pelas ruas juntos pedindo doações. Os moços daqui de Itapetininga, que era do tiro de guerra, deixaram vários dias de trabalho à disposição de recolher essas doações e trazer para São Paulo. E assim foi. Quando nós entregamos, e agora vou chegar à história do choro, quando nós chegamos em Uberaba, levamos 4 dias vendo descarregar todas aquelas doações para construir o hospital que lá está até hoje, um moço, um mulato, carregador, que ajudava a fazer a mudança, eu cheguei e disse, ajuda a fazer isso depressa que eu vou arranjar um dinheirinho para você. Ele se sentiu ofendido dizendo, eu não tenho emprego, mas eu estou fazendo isso aqui por amor, porque essa sua campanha me agrada. Eu não quero receber nada. Então, quando tudo isso terminou, que eu entrei no carro da Tupi com meus colegas para vir embora, eu chorei de Uberaba até quase São Paulo. Tanta emoção, mas chorava muito. E tantas outras reportagens, quando encontrei a Márcia Regina Coronel, a meninazinha de apenas 3 anos de idade, que hoje já está com 37 para 38 anos, que eu não sei por onde anda. Quando encontrei essa menina, eu chorei. E mais recentemente, quando encontrei o Lucas no programa do Ratinho, em dezembro de 67, que fui encontrar uma criancinha de 1 mês apenas, sequestrada aqui em Campinas, eu também me viram chorando na televisão. Então, eu choro muito, quando a emoção vem e ela é muito sincera. E não tenho, acho que é bom chorar. Sol. Prisão perpétua ou pena de morte? Eu sou adepto da prisão perpétua, porque eu fiz uma série em 1986 no programa do J. Silvestre, então eu tenho aquilo que os doutores dizem em direito, a chamada prova provada. Então, no programa do J. Silvestre, durante 7 meses, eu levantei 10 erros judiciários no Brasil. Até então, só se falava do caso dos irmãos Naves, que data de 60 anos mais ou menos, quando aqueles irmãos foram condenados pelo crime que não praticaram em Araguari. Um morreu na cadeia, a família se prostituiu, a mãe dos 2 morreu de paixão e anos depois apareceu o morto-vivo. Então, quando se fala em erro judiciário no Brasil, o padrão é o caso dos irmãos Naves de Araguari, que eu sei que está também nos assistindo. Pois bem, depois desses anos todos, em 86 eu levantei em 7 meses de trabalho, todo sábado no ar do programa do J. Silvestre, em vários estados brasileiros, 10 grandes erros judiciários. E o maior deles, um caso aqui de Parelheiros, onde uma família inteira, um cidadão chamado Miguel do Prado, ele, a mulher e 4 filhos foram mortos a machadadas, tiros, etc., na madrugada de 5 de fevereiro de 1960. Isto resultou em março na condenação de 3 homens, cuja pena terminava em março de 1990.
Até eu descobrir esses homens vítimas de um erro judiciário e tantos outros que não dá tempo agora aqui de eu enumerar. Então, depois de comprovar 10 erros judiciários e sair da história dos irmãos Naves para uma história real, eu me convenci de que é impossível se adotar ou pensar em pena de morte no Brasil. Por outro lado, a gente consulta, entrevista o juiz, nós não temos juiz no Brasil com índole para mandar executar ninguém. Isso está amplamente comprovado. Mas com a escalada do crime, com esse crime organizado que aí está, e do qual fazem parte, lamentavelmente, como eu citei há pouco aqui, o Brancato, oficialmente só pela CPI do narcotráfico, 824 autoridades brasileiras dos nossos tribunais, dos nossos comandos de polícias militares, etc., então, a gente sabe que o crime organizado aí está. É o bandido do morro associado ao bandido do palácio, ou ao bandido dos bairros chiques do Brasil, Morumbi aqui, Casa Amarela em Pernambuco, Copacabana no Rio, etc. Então, quando isso tudo acontece, é preciso coibir com penas mais severas. O doutor Fleury, numa entrevista recente que eu fiz com ele, disse que está lutando no Congresso, o ex-governador, para aumentar de 30 para 50 anos a pena máxima no Brasil. Já é uma boa iniciativa se ele conseguir isso no Congresso. Diz ele que há probabilidade de conseguir. Mas, diante da escalada do crime, estamos aí assistindo diariamente, o da família Bravanel é o último deles, o último não, é o penúltimo. Eu acredito que a prisão perpétua fosse uma boa solução. Concluindo, por quê? Porque se alguém for penalizado, estiver cumprindo uma prisão perpétua e lá na frente se descobrir que o verdadeiro criminoso era outro e não aquele, o Estado irá reparar pagando a indenização a ele ou a seus familiares. Mas não se ceifou uma vida, porque aí não tem mais jeito. Então, eu sou objetivamente a favor da prisão perpétua diante da escalada de violência no Brasil, que é uma indústria que está sendo muito bem administrada por maus policiais, por maus homens públicos, aos centenas em nosso país. Saulo, o Brasil é terra dos humoristas. Conte uma piada. Olha, eu vou caminhar uma simples, rápida, talvez, da política, já que estamos falando em eleição, né? Se atribuiu essa piadinha que eu vou contar da política, faz parte do folclore brasileiro, ao doutor Ulisses Guimarães. Mas lá atrás se fala que é de Tancredo Neves, mas efetivamente ela foi de Benedito Valadares. Benedito Valadares foi um grande político, foi senador, foi governador de Minas e é o autor o folclore da política brasileira resulta praticamente nas tiradas de Benedito Valadares. Já li muito sobre isso. Como eu respondi a ela, eu não tenho essa leitura do dia a dia. E então vem de lá realmente Benedito Valadares, uma coisa espetacular. Eleito governador, os candidatos a secretários eram muitos se oferecendo. E um dos mais inteligentes, bem ligado à imprensa, chamava a imprensa e mandava divulgar que ele ia ser secretário em determinada pasta. Pegou todas essas informações, todas essas notícias do jornal, levou ao governador. Disse, governador, eu estou numa situação difícil. A imprensa toda, a população já sabe que está pedindo, a imprensa está dizendo que eu vou ser o secretário da segurança, como exemplo, do seu governo. Eu não tenho saída, era para impor a sua nomeação. Saída do Mineiro. Meu filho, chame a imprensa e diga que eu lhe convidei e que você não aceitou. É uma saída política de Mineiro que eu acho que é uma piada que dá para contar nesse programa e nesse horário. Saulo, quando um homem está bem vestido? Quando ele não pratica exageros e dentro dos moldes que o modernismo pode lhe oferecer, sem extravagância e com decência perante as pessoas e todo o ambiente. Exemplo, eu acho que eu estou bem vestido porque eu estou com um terno simples, mas com uma gravata que caracteriza respeito para o ambiente, na casa de cada um e a partir dos meus colegas e do meu amigo Brancato que me convidou. Então, acho que bem vestido está decentemente vestido. Pobre ou ricamente vestido. Saulo, o que é que não tem perdão? É difícil, hein? Algumas coisas que não tem perdão. Mas o desamor sob todos os aspectos, esse não tem perdão. E a humanidade está sendo desamada. E o que você mudaria na televisão? Ah, mas é difícil, hein?
Eu mudaria a apelação, você falou alguma coisa disso aqui, a mentira. Eu não faria televisão, como muitos pensam, está querendo fazer a televisão só para falar de livro, de cultura, de música romântica ou de música erudita, e isso não dá público. Não, eu faria uma televisão mais decente, mais honesta, mais humana acima de tudo, sem as apelações, porque aprendeu-se no Brasil que tem que mostrar 10 cadáveres neste programa, porque aquele lá só mostrou 5. Então, o meu programa ganhou porque eu mostrei mais 10 cadáveres. Hoje ele só mostrou 5. Então, eu mudaria esse conceito, essa imagem que se faz hoje da televisão de que quanto pior, melhor. Eu procuraria provar que quanto melhor, melhor. E ainda há tempo. E acho que aqui o Brancato, a Rede Vida, está começando a mostrar que isto é possível fazer. Ter audiência, ter o respeito do público e prestar um bom serviço a quem acredita em nós. Porque alguém, há muitos anos, disse, só a imprensa faz e a imprensa acaba uma guerra. E a televisão é parte dessa imprensa. Mas mudaria muita coisa, realmente. É preciso mudar muita coisa enquanto é tempo. Chega de apelação na televisão brasileira. Eu não vou ter tempo de chegar a vê-la mais pura e mais honesta, mas ela vai acontecer em muito breve. Saulo, qual o trabalho que dá mais preguiça a você? Nenhum. Eu não tenho preguiça nenhuma, não. Nenhum. Com sinceridade, nenhum. Eu sou paciente acima de tudo. Eu tenho a chamada paciência de Jó. E isso se manifesta em reportagem que eu realizei. Eu acabei de citar há pouco o trabalho que eu fiz e eu critico muitos colegas de hoje que eu digo, o repórter tem que ser papeleiro, tem que guardar. Então eu guardei, há pouco eu citei que recebi um trabalho magnífico do Rio de Janeiro, escrito na cadeia, né? Então esse não foi guardado por mim, mas alguém por mim guardou. Mas eu não tenho preguiça de trabalhar nem de ler, mas principalmente de preservar aquilo que eu apurei. Eu citei há pouco, meu pretenso livro sobre o Esquadrão da Morte é um produto de 30 anos de gravações, entrevistas, documentos, que eu preservei. Sempre que eu queria lançar o livro, alguém dizia que não podia. Agora, porque não pode, porque o governo é militar. Depois, porque o Fleury ainda está vivo, vai criar dificuldade, porque o Fleury é figura central nesse meu livro, o ex-delegado Fleury. Enfim, cada hora alguém apresentava uma dificuldade. Eu tive paciência e eu guardei. E agora o trabalho virá público. Então, algumas reportagens minhas duraram 4, 5, 6 e até 10 anos. Essa quase 30, que vai ser uma realidade, que a televisão vai mostrar, porque o livro vai vir para a televisão. Mas eu não tenho preguiça. Saulo, existe suborno na profissão de jornalista? Lamentavelmente, e como? Lamentavelmente. E isto estimula e ajuda os corruptos e os corruptores que estão sempre de plantão, especialmente na política. Alguns companheiros, alguns colegas meus se inutilizaram depois de serem subornados. Alguns estão até vivos, vivendo as benesses que ele entende que são boas, da casa em Miami, do apartamento de 600 e não sei quantos mil dólares em Miami, dos carrões na sua garagem, dos iates aqui ancorados na Ilha Bela, porque Santos já não serve mais, da mansão no Morumbi, do uísque na pérgola do Copacabana Palace, e, enfim, só que isto tudo é mostrado por esse colega que viveu isso, abandonou a profissão, se mutilou, se inutilizou. E a pergunta que eu faço, será que tudo isso vale? Será que a sua morte será tranquila? Ele dorme sem preocupação de que alguém vai bater a sua porta, de que a falcatrua vai ser descoberta? Nós estamos tendo os exemplos hoje na vida pública, o que administradores, o que senadores, deputados e senadores fizeram lá atrás está aparecendo agora. Viver uma vida faustosa, produto do suborno. Alguns desses políticos e senadores que estão sendo aí acusados subornaram colegas de imprensa para dar a eles guarida e só por isso eles conseguiram fazer as falcatruas que fizeram. Não teríamos tido as falcatruas de nenhum senador, deputado ou vereador no Brasil se algum colega, infelizmente, corrupto,
tivesse disso participado, recebendo propina para esconder a verdade. Existe, infelizmente. Saulo, você acredita em destino? Acredito. Acredito. Está escrito no livro da vida. Eu, por exemplo, no meu caso, é comum dizer assim, você não pode fazer isso, você está brigando com todo mundo, denunciando, tem que ter uma segurança aqui, tem que ter cuidado a colar, você não deve sentar com as costas não sei para onde, esse tipo de coisa. Eu digo, olha, gente, eu sou um fatalista. O meu destino está escrito e traçado. No dia 2 de maio de 1928, na rua Chuí, em Madureira, eu nasci. Por acaso um nome histórico, né? Porque é um nome importante, Chuí, o extremo sul do Brasil, né? E eu nasci numa ruazinha com esse nome. Então, no dia que eu nasci, eu sei, com a humanidade inteira, veio escrito no livro da vida, qual seria o meu final, de que forma, dia e hora e local. Então, o meu destino está traçado. Eu não sei como é que ele é, mas já está traçado, eu acredito sim, por uma força superior. Não é uma má educação, mas é uma pergunta obrigatória do programa, né? Para encerrar, quantas vezes você mentiu durante o programa? Neste programa, em nenhum momento eu menti, nem mesmo para falar mal dos outros. Chegamos ao final do Prazer em Conhecê-lo de hoje. Nosso entrevistado foi Saulo Gomes e a proposta foi cumprida. Fizemos com ele um programa de 81 minutos. Foram 4.860 segundos e 46 perguntas. Perguntas que ele respondeu como quis. E agora você conhece melhor o Saulo Gomes e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.